bom? Eu não vou pegar nenhum exercício agora que não seja da lista de vocês no lançamento vertical para retomar. Tem 40 exercícios para serem feitos. Tinha 44, né? Eu cancelei 4 deles, então tem apenas 40. Vamos relembrar um pouquinho o lançamento, tá? Eu não vou abrir o simulador agora, eu vou só relembrar teoricamente. Lançamento vertical. Lembrando que no lançamento vertical, eu posso soltar um objeto ou eu posso largar um objeto. Bom dia, Edu. Sempre que o objeto estiver caindo, a situação começa com o objeto caindo, eu, Gláucia, adoto a trajetória positiva para baixo. O objeto, portanto, começa a adquirir velocidade para baixo, o movimento vai ser progressivo, e a aceleração é a da gravidade, ela é para baixo, portanto, essa aceleração também vai ser positiva. Só para lembrar, tá? Então, bom dia para quem está chegando aí na aula. Então, nós temos aí esses sinaizinhos para lembrar. Caiu, foi jogado para baixo. Adote tudo positivo para baixo, fica mais fácil. Agora, quando o objeto estiver subindo, ou quando um objeto for jogado para cima, isso lá no comecinho do problema. O que eu, Gláucia, adoto? Eu adoto trajetória positiva para cima, o que significa que meu objeto vai começar com velocidades positivas, porém, a aceleração da gravidade, como ela está para baixo, ela sempre vai começar aí com um sinalzinho de menos, tá? Então, na subida, de acordo com o que eu adotei aqui como referencial, o movimento seria progressivo, acelerado, né? Tudo positivo. E no caso dele estar apenas subindo para depois cair, o movimento passa a ser progressivo e retardado, tá? Vejam, os dois são progressivos. Eu só mudei a trajetória. Trajetória para baixo, trajetória para cima. Só para lembrar. Estou pegando na lista de vocês o primeiro exercício da lista. Quem não começou a lista vai começar hoje. São 40 exercícios, aproximadamente 2 por dia, tá bom? Para entregar no prazo, sem atrasos. Se fizer aí 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, vocês vão conseguir aí rapidinho fazer a lista no prazo, tá? Então, vou dar uma olhadinha no exercício 1, no enunciado do exercício da lista de vocês, ok? Pegando aqui a lista, o que diz o exercício número 1. Um corpo é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Item A. O tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Item B. A altura máxima em relação ao solo. Item C. A velocidade ao tocar o solo. Item D. Os instantes em que o corpo se encontra a 40 metros do solo. Então, eu li o enunciado. Agora, eu vou interpretar esse enunciado aqui com vocês, tá bom? Depois eu olho o chat para ver aí o que está rolando nos comentários. Então, vamos lá. Agora, esquece o chat um pouquinho e vamos pensar no exercício 1 da lista. Eu gosto sempre de fazer desenhos para resolver os exercícios. Facilita.
Interpretando o enunciado com um desenho. Um corpo é lançado verticalmente para cima. Ele não me disse de que local. Então, eu vou considerar que aqui é o solo. E ele foi jogado para cima na vertical a partir do solo. E ele me deu a velocidade inicial, 30 metros por segundo. Essa velocidade é positiva. Por que que essa velocidade é positiva? Porque eu, Gláucia, adoto o que nessas condições? Que o S é positivo para cima. A velocidade inicial, portanto, também vai ser positiva, porém, a aceleração da gravidade é para baixo. Então, a aceleração da gravidade, eu não vou usar como mais 10. Eu vou usar como menos 10. O movimento é progressivo e retardado na subida, tá? Então, fiz um desenho do que está acontecendo na situação. O que eu sei desse meu desenho, do que está acontecendo na situação? A gente já viu até simulador disso. O objeto vai subindo, e à medida que ele sobe, a velocidade dele diminui. E aí eu preciso lembrar que na altura máxima que ele vai atingir, ele para. E ele para começar a cair. Isso aqui eu tenho que lembrar. O item A me pergunta o tempo para atingir a altura máxima. Então, com essas informações que tem no desenho, eu vou lembrar quais são as expressões que eu tenho no lançamento vertical. Uma delas é velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A outra é posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E a última é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Essas são as 3 equaçõezinhas que eu tenho. Vou deixá-la aqui no cantinho, tá? Porque eu sei que eu vou usar. Para descobrir o tempo a partir destas informações, altura máxima, velocidade final, 0. Velocidade inicial, 30. E a aceleração, e eu quero tempo. Eu vou usar a primeira expressão. V igual a V0 mais A vezes T. No lugar da velocidade final, eu vou pôr o 0, porque é na altura máxima que ele para. A velocidade inicial, eu estou trocando por 30. A aceleração, menos 10, porque ele está desacelerando. E o T é o que eu quero saber. O menos 10T, eu vou mudar ele de lado, trocando de operação matemática. Ele era negativo, ele passa para o lado esquerdo positivo. 10T igual a 30, o T, portanto, vai ser 30 dividido por 10, o que vai dar 3 segundos. Então, o objeto demora 3 segundos para atingir a altura máxima. Prosseguindo no problema. Lembrando que é só o primeiro exercício da lista que eu estou usando como exemplo para relembrar o assunto. Depois o problema quer saber quanto vale a altura máxima. Não tem nenhuma expressão para altura máxima. A altura máxima, se vocês quiserem, vocês podem chamar ela de S final. Tá? Isso aqui é minha altura máxima, a posição final. Como é que eu vou fazer para achar a posição final? Eu vou pegar uma das outras expressões. Na verdade, eu vou fazer de 2 maneiras diferentes. Eu vou usar primeiro a função da posição e mostrar para vocês que eu posso, com essa expressão, achar a altura máxima, sorvetão. Troco o S por altura máxima, se quiser. Se quiser, deixa S mesmo. Posição inicial. Para mim, eu disse aqui, ó, ele saiu do solo.
Se ele saiu do solo, é porque a posição inicial dele vale 0. Mas a velocidade inicial dele está lá no enunciado, é 30. Na altura máxima, eu calculei o t. Acabei de fazer isso no item A. O t vale 3 segundos. Opa, que ele fechou aí uma bolinha. A aceleração da gravidade, menos 10. De novo, o t que eu acabei de calcular, que é 3 ao quadrado, aqui, ó, sobre 2. Daqui eu vou tirar, então, que a altura máxima, se quiser chama de S, é igual a 90, o zero sumiu, menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45. Então, a altura máxima vale 45 metros. Mas, Glaucia, posso fazer de outro jeito? Pode. Qual seria a outra opção de resolução? Não precisa das duas. Faz uma ou outra. Eu posso usar a equação do Torricelli, que é a terceira. V igual a V quadrado, né? Igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Lembrando que na altura máxima, a velocidade final é 0. Sempre é 0, altura máxima, V, 0. Velocidade inicial, 30. Vou elevar ao quadrado. 2 vezes a aceleração da gravidade, que é menos 10. Sempre que um objeto é jogado para cima, a aceleração da gravidade é negativa. E a altura máxima vai aparecer aqui no meu ΔS. Ela é a posição final, menos a posição inicial, que é o chão. É o solo. 0 ao quadrado é 0. 30 ao quadrado é 900. 2 vezes menos 10 dá menos 20. A altura máxima menos 0 é a altura máxima. Qualquer coisa menos 0 é ela mesma. Vou pegar esse termo que é negativo, passar para o outro lado positivo. 20 vezes a altura máxima é igual a 900. Portanto, a altura máxima vale 45 metros. É a mesma resposta, não poderia dar diferente. O jeito de resolver é parecido, só usei outra expressão. Se eu não tivesse calculado o tempo no item A, eu conseguiria descobrir a altura máxima sem precisar dele, ok? Daqui a pouquinho eu olho o chat para ver se tem perguntas. Eu só estou resolvendo o exercício 1 como exemplo. Item C, no mesmo exercício. Ele quer saber a velocidade ao chegar no solo. O solo é o chão. Aqui eu tenho 3 opções de maneiras diferentes para dar a minha resposta. A primeira opção seria a seguinte: se ele saiu com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo positiva, isso significa que ele retornou com uma velocidade que vale menos 30 metros por segundo. Porque quando ele saiu, o movimento era um movimento do tipo progressivo. E quando ele retornou num movimento do tipo retrógrado. Como a situação ocorre no vácuo, eu posso justificar a minha resposta simplesmente explicando isso, tá? Saiu com 30 metros por segundo, num movimento progressivo e retardado. Ele parou depois de 3 segundos a 45 metros de altura e retornou para o solo, com a mesma velocidade que ele saiu, porém com sinalzinho negativo, porque ele está agora no movimento no sentido oposto. Outra maneira de eu resolver esse mesmo exercício. Qual é a outra maneira de eu resolver esse mesmo exercício? Item C. Uma outra opção. Eu posso dizer o seguinte: se o tempo de subida dele
vale 3 segundos, o tempo da descida também é 3 segundos. Se ele saiu e voltou para o mesmo lugar, o tempo de subida é igual ao tempo da descida. O que significa que esse objeto permaneceu aí nesse lançamento durante um tempo total de 6 segundos. 3 para subir e 3 para descer. Então, eu vou usar o VOAT. V igual a V0 mais AT. A pergunta do problema é a velocidade. Mantém o V. V0 eu tenho, é 30. Ele saiu com 30. Aceleração, menos 10. Tempo de subida, mais o tempo que ele demorou para retornar, 6 segundos. Daqui eu tiro, então, que 30 menos 60. O que vai dar uma velocidade de menos 30. Olha o sinalzinho de menos aí para nós. Agora, um outro jeito de eu também pensar nesse problema. Aí você pode sempre ficar falando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Sim. Desde que... Tem aí uma exceção, né? E só posso falar isso desde que ele retorne para a mesma posição da onde ele saiu, tá? Se ele saiu de 80 metros e foi parar no chão, aí já não serve mais essa suposição. Como é que eu consigo esse tempo total de 6 segundos, se eu quiser? Vou subir aqui minha tela, tá? Eu posso descobrir esses 6 segundos calculando ele. De que maneira? O objeto saiu do chão. O S0 é 0. Ele retornou para o chão. Posição final, 0. Eu sei a velocidade na qual ele saiu, 30 metros por segundo. Eu sei a aceleração da gravidade, menos 10. Primeira coisa que eu vou descobrir é o tempo, para ele retornar para o chão. Como é que eu descubro esse tempo para ele retornar para o chão? Eu uso função do sorvetão, para chegar naqueles 6 segundos, tá? Posição final, 0, porque ele saiu do solo, mas ele retornou para o solo. Então, ele saiu do chão, voltou para o chão. Velocidade inicial, 30. Não tenho t. Aceleração, menos 10. T quadrado sobre 2. Consigo simplificar o menos 10 com o 2, que vai me dar menos 5. Eu fico, então, com 0 igual a 30t menos 5t quadrado. Daqui eu tiro, então, que 5t quadrado é igual a 30t, ou divide os dois lados por t, ou simplifica um t de um lado com um t do outro. 5t é igual a 30, o que significa que o t é 30 dividido por 5, o que vai me dar 6 segundos, ó. Saiu do chão e voltou para o chão depois de 6 segundos. Opa, aqui é 5. Saiu do chão, voltou para o chão em 6 segundos. Tempo de subida, 3. Tempo de descida, 3. Aí vai lá no VOAT e substitui. Essa aqui é a maneira que eu considero mais completa de resolver, essa última, tá bom? V0 é 30, a aceleração é menos 10, o T é 6, e daqui vocês tiram os mesmos menos 30, tá? Então, eu fiz aí 3 maneiras diferentes de eu dizer a minha resposta, tá? Para o item C. O exercício tem o item D. Eu já vou olhar o chat, só para ver se tem perguntas ou dúvidas, tá? Vou para o item D. O que o item D quer saber? O item D
pergunta o instante em que o corpo se encontra a 40 metros do solo. Então, vamos pensar assim. Eu sei que ele demorou 3 segundos para subir. Eu sei que a altura máxima foi 45 metros. Se esse item D está me perguntando na posição 40 metros, isso significa que ele passou pela posição 40 metros 2 vezes. Uma quando ele estava subindo, ele passou pelos 40 metros, e depois ele passou pelos 40 metros quando ele estava descendo de novo. Então, vamos descobrir os instantes em que ele fez isso. Deixa eu só dar uma reduzida aqui, ó. Ok, o Edu foi vacinar, boa sorte. Pessoal, posso subir a tela aqui? Tudo bem até aqui? Alguém já tinha feito o exercício 1 da lista? Feriado, né? Ninguém fez o exercício 1 da lista. Nem mexemos na lista, professor. Então, vou subir aqui. Tira print, manda no grupo. Isso aqui é um dos exercícios que é para entregar. Não precisa entregar com todas essas resoluções, não. Eu estou fazendo apenas como exemplo. Item B. Se é instante, a pergunta é tempo. Eu sei a posição inicial, que é 0, porque ele saiu do solo. No item D, ele quer saber na posição 40 metros. Do enunciado, eu tenho a velocidade inicial, que é 30, e eu já adotei a aceleração da gravidade como menos 10. Vamos de novo pegar a expressão S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que agora eu vou trocar o S por 40. A posição inicial é 0. A velocidade inicial é 30. O T eu não tenho. Essa é a pergunta desse item. A aceleração, menos 10, multiplica T quadrado sobre 2. Daqui eu fico, então, com 40. O 0 sumiu. 30 vezes T, menos 5T quadrado. 5T quadrado é negativo. Passo para o outro lado positivo. Estou levando tudo para o outro lado, tá? 5T quadrado. Menos 30T, porque eu também estou levando para o outro lado. O 40 está do lado esquerdo, isso é igual a 0. Tudo que estava do lado direito, eu levei para o lado esquerdo, trocando o sinal. Posso simplificar essa expressão, se eu quiser, dividindo ela todinha por 5, ou posso deixar ela do jeitinho que ela está. O A é o 5, o B é o menos 30 e o C é 40. Eu vou usar Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O B é o menos 30 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 40. 30 ao quadrado dá 900. Menos 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 40 é 800. O delta, portanto, vai dar 100. E a raiz quadrada desse delta é 10. Daqui eu tiro, então, que T é menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2A. Aqui é matemática só. Trocando as informações. O B é o menos 30. Então, tem um sinalzinho de menos que é da expressão de Bhaskara. O outro sinalzinho de menos é do B. Mais ou menos a raiz de delta, que eu já tirei, é 100. Sobre 2A, e o A é 5. Então, eu vou ter duas respostas. Uma para subida e uma para descida, lembra?
Menos com menos dá mais, então 30 mais 100, estou usando o sinal de mais primeiro, sobre 10. 30 mais 100, eu acho que opa, a raiz quadrada de delta é 10. Aqui não é 100, perdão. Aqui é a raiz quadrada já do delta, que é 10. 30 mais 10, 40. Peraí que eu errei alguma coisa aqui. Deixe-me achar. 40, 0, 30, menos 5. Passei até o delta, tá certo. Menos 30, ficou mais ou menos 10. Não, tá certinho. Isso aí. Vai dar 4. 40 sobre 10, que é 4 segundos. Beleza. O outro t, menos com menos dá mais, 30. Agora eu vou usar o sinalzinho de menos. Menos 10 sobre 10. Então, lembram que eu tenho dois sinaizinhos aqui. Então, eu fiz primeiro a conta para o sinalzinho de mais, depois eu fiz a conta para o sinalzinho de menos. 30 menos 10 dá 20, que dividido por 10 vai dar 2 segundos. Então, meu objeto que saiu do chão, do S igual a 0, ele foi subindo, ele passou pela posição 40 metros, quando o relógio marcava 2 segundos, ele chegou na altura máxima, que era 45 metros, quando o tempo era 3 segundos, aí ele começou a cair, ele passou de novo pela posição 40 metros, só que aí já marcavam 4 segundos, e ele retornou aqui para o solo nos 6 segundos. Então, 0 segundos, né, quando ele saiu, 2 segundos passou no 40 metros, 3 segundos chegou no 45, 4 segundos estava no 40 metros de novo, 6 segundos ele voltou para o chão de novo. E esse aí é o item D do exercício 1. Eu vou enrolar aqui um pouquinho, que é para dar tempo de vocês copiarem. Na verdade, eu vou lá tirar meu saquinho de arroz da água. Vocês terminam de copiar, tiram um print. Eu já estou voltando para fazer outro exemplo com vocês. Ok, até aqui. Deixa eu diminuir a tela um pouquinho. Vamos lá. Por que eu tô decepcionada? Não tô não, gente. Vamos lá. Tudo bem aí do outro lado, Gui? Tudo tranquilinho? Eu sei que vocês não fizeram essa lista no feriado. Feriado é para descansar. Eu não corrigi a lista de vocês no feriado. Por que vocês iam fazer a minha no feriado, né? Tá aí o item D. Ai, que bom, Isa. E esse primeiro você já tinha feito certinho, agora conferiu aí o resultado. Vou fazer mais um exercício da lista agora. Eu só estou pegando alguns exercícios da lista para relembrar, tá? E aí já aproveita e vai tirando as dúvidas, tá? Eu não costumo fazer o tempo de subida igual ao tempo de descida sempre, não, Isa. Eu sempre faço da onde ele saiu, para onde ele chegou, uso o sorvetão para achar o tempo dele de permanência aí na trajetória vertical dele. Só dobra o tempo se ele sai e volta para a mesma posição, mas eu não tenho o hábito de fazer isso, não. É que eu tenho uns alunos que gostam de fazer isso. Eles falam, se demorou 4 segundos para subir, é porque demorou 4 segundos para descer, então já coloco 8 direto. Tudo bem, coloca 8 direto. Mas lembra, nem sempre ele sai e volta para o mesmo lugar. Vamos fazer mais um exemplo aqui com vocês. Eu vou fazer o exercício 6 da lista. Tá bom?
Exercício 6. Estou indo lá na lista de novo, tá? Se precisar, eu volto aqui para a lousinha. O exercício 6, ele tem um gráfico. Vou ler o enunciado, depois eu vou interpretar o problema. A figura representa o gráfico, posição, tempo, do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial V0, na superfície de um planeta. Então, vejam, ele não disse que era no planeta Terra. Não é um gráfico qualquer. É um gráfico de um lançamento vertical para cima. É um gráfico de posição no eixo Y e tempo no eixo X. Então, não é que a trajetória do objeto foi uma parábola, não é isso. Não é Y e X, é Y e tempo. O objeto apenas subiu e desceu. O que eu tenho de informações desse gráfico? Eu tenho que quando t era 0, ele saiu da posição 0. Depois, lendo o gráfico. Quando o tempo era 1 segundo, ele estava na posição 5 metros de altura. Quando o tempo era 2 segundos, ele estava na posição 8 metros de altura. Quando o tempo era 3 segundos, a posição dele era 9 metros. É o vértice da parábola. Então, ele chegou no ponto mais alto da trajetória. Ali ele parou, 9 metros. Como é que eu sei isso? No t igual a 4, a posição dele voltou a ser 8. Então, vejam, ele passou pelo 8 duas vezes. Ele passou pelo 8 na subida, quando t era 2 segundos, e agora ele está passando pelo 8 de novo na descida, quando t é 4 segundos. Quando t é 5 segundos, ele está na posição 5 metros. Também passou pelo 5 metros duas vezes, no t 1 segundo e no t 5 segundos. E aí, quando t é 6 segundos, ele voltou para o solo, ele voltou para o 0. Então, eu interpretei o gráfico. Item A. O que o item A quer saber? O valor da aceleração da gravidade na superfície do planeta. E o item B, o valor da velocidade inicial V0. Como é que eu vou fazer para resolver esse probleminha? Eu não vou copiar o gráfico todo aqui, tá? Eu vou copiar algumas coisas que me interessam desse gráfico. São alguns pontos. Para resolver esse exercício, eu vou pegar 2 pontos do gráfico. Quais 2 pontos? Qualquer um, gente. Tá? Fica a critério de vocês quais os pontos que vocês querem pegar desse exercício. Então, estou no exercício 6 agora. É um gráfico de posição S em função do tempo T. E esse gráfico é uma parábola. Uma coisa eu sei, a parábola tem concavidade para baixo. Se a parábola tem concavidade para baixo, isso significa que a aceleração é negativa. Então, primeira coisa que eu sei já olhando para esse gráfico. Tem aceleração, porque o gráfico não é uma reta. Parábola triste, concavidade para baixo. Aceleração negativa. Parábola sorrindo, concavidade para cima, né? Sorrindo seria uma curvinha assim para cima. Aceleração é positiva, tá bom? Vou pegar 2 pontos do gráfico. Um dos pontos que eu conheço, que eu vou usar, é esse ponto inicial aqui, que é o meu S0 igual a 0. Meu objeto não saiu de qualquer lugar, ele saiu do 0. Quando t era 0, ele saiu do 0. Vou pegar um ponto desse gráfico, vou pegar o primeiro ponto aqui, ó. Lembrando, eu posso pegar qualquer um. Vou pegar para quando t é 1 segundo, ele está na posição 5 metros. E vou pegar um outro ponto, posso pegar aqui o segundo, o terceiro, mas eu vou pegar aqui o vértice da parábola, estou pegando mais um ponto, que é quando t é 3 segundos, lá no gráfico, o S é 9. Lembrando que eu posso pegar qualquer outro. Eu posso pegar quando t é 2,
Eu posso pegar quando t é 4, quando t é 5, quando t é 6. Posso pegar qualquer outros pontos, tá? Por que eu quero isso? É um gráfico de S em função de t, posição e tempo. Então, a função que descreve esse gráfico, ela é o sorvetão. Essa aqui é a função desse gráfico. Se deu uma parábola, é essa a função. A única função de segundo grau que nós temos. Primeiro ponto que eu peguei. O S vale 5 e o T vale 1 segundo. Esse foi o primeiro ponto que eu peguei, ó. Vou marcar ele aqui em amarelo, ó. S, 5, T, 1. Vou substituir as informações que eu sei na função. O S é 5. O S0 está aqui no gráfico, ele é o 0. Tá bom? A velocidade inicial eu não tenho, ela é a minha pergunta do problema. Eu tenho T, ó. Para o S5, o T é 1. Não esquece de pôr aqui no lugar do T o 1, porque foram esse ponto que eu escolhi, tá? No lugar da aceleração, eu não vou pôr nada, mas eu estou pondo aqui um sinalzinho de menos. E por que eu estou pondo um sinalzinho de menos? Porque a aceleração é negativa. No lugar do t, eu vou pôr 1 ao quadrado sobre 2. Vou ficar, então, com a seguinte expressão. 5 é igual 0 sumiu. 1 vezes V0 é V0 mesmo. 1 ao quadrado é 1, que dividido por 2 dá 0,5. Então, aparece para mim um menos 0,5 vezes o A. Eu só fiz essa continha aqui, ó. Sobre 2, deu 0,5. Vou ajeitar, deixar escrito desse jeitinho aqui, ó. V0 menos 0,5A é igual a 5. Vou guardar isso aqui. Guardei, bonitinho. Tem um outro ponto que eu falei que eu ia pegar no gráfico. Qual era o outro ponto que eu falei que eu ia pegar no gráfico? Eu falei que eu ia pegar o 9 com o 3. Esse é o outro ponto. Então, de novo, eu vou pegar a função S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Porém, o meu S agora é o 9 e o meu T agora é 3. E vou substituir. No lugar do S, 9. O S0 está lá no gráfico, ele é o 0. Não esqueçam que ele é o 0, tá? O V0 eu não tenho. O T é 3, porque eu estou nesse ponto aqui, ó. T é 3. A aceleração é negativa, não esqueçam disso. Por que ela é negativa? Porque a concavidade da parábola é para baixo. Então, a aceleração é negativa. No lugar do t, eu vou pôr 3 ao quadrado sobre 2. 9 é igual a 3V0 menos 3 ao quadrado, 9, dividido por 2, 4,5, vezes A. Esse zero sumiu. Vou ajeitar. Eu tenho, então, 3V0 menos 4,5A igual a 9. Eu tenho um sisteminha matemático. Eu tenho duas expressões e duas incógnitas. Uma delas é o V0 e a outra é a aceleração. Cada um tem um jeito de resolver o sisteminha matemático. Eu vou pegar a primeira expressão, que é o meu V0, menos 0,5A igual a 5, e eu vou isolar o V0. Isso é, tudo que não for V0, eu vou deixar do lado direito. O 5 já estava do lado direito, então ele continua com o mesmo sinal. O 0,5A, ele era negativo, ele passou positivo.
Agora eu vou pegar isso que eu achei aqui, ó, com V0 isolado, e vou substituir na segunda. Qual é a segunda mesmo? Ela é aquela 3V0 menos 4,5A igual a 9. Só que agora eu vou trocar o V0. Por quanto que eu vou trocar o V0? Eu vou trocar ele por 5 mais 0,5A, que é esse valor aqui que eu peguei isolando da primeira. Bom, o resto eu tô copiando, ó. Tô resolvendo um sisteminha matemático. Distribui o 3, então fica 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0,5A vai me dar 1,5A. Tem ainda aqui 1 menos 4,5A, isso é igual a 9. Daqui eu tiro, então, 1,5A somado com menos 4,5A, isso vai me dar 3A. O 9 fica onde está, ele fica negativo, né? 1,5A com menos 4,5A me dá menos 3A. O 9 fica onde está. O 15 que está do lado esquerdo, eu estou levando para o lado direito, trocando de sinal. O 15 era positivo, ele passou negativo. Menos 3A é igual a 9 menos 15, que vai me dar menos 6. O A, portanto, é 6 sobre 3. Sumiu o sinalzinho de menos? Sim, é negativo dos dois lados, eu multiplico por menos 1. Daqui eu tiro a aceleração. 6 dividido por 3, 2. 2 o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, achei a aceleração do planeta onde esse objeto foi lançado. Só que o problema tinha duas perguntas: aceleração e velocidade inicial. Agora eu vou voltar em qualquer uma das funções que eu escrevi e substituir o A pelo número 2. Então, eu posso voltar aqui, ó, no V0 igual a 5 mais 0,5A e trocar o A por 2. 5 mais 0,5 vezes 2 é 1. E 5 mais 1 vai me dar 6. Com isso, eu achei a aceleração e achei a velocidade inicial. Ok? Mais um exercício aí da lista de vocês. Olha, se tinha que fazer 2 por dia, eu já fiz 2. Os 2 de hoje estão pagos, né? Vou fazer mais um. Vou adiantar aí o dia de amanhã, tá bom? Então, vamos lá. Ainda não comecei a chamada, não, gente. Só estou ainda nos exemplos, usando exercícios da lista como exemplos para vocês, certo? Deixa eu tentar ajeitar isso aqui de um jeito que vocês possam tirar print, copiar. Eu não sei o que vocês estão fazendo do outro lado. Então, começando agora a chamada de vocês. Hoje é dia 8. Ademir está presente? Põe um S para mim no chat, Ademir, se você estiver por aí. Ok. Antônio. Cadê o Antônio? Antônio Henrique. Salve, salve. Antônio Miguel. Bia. Breno. Carol. Salve, Breno. Cadê a Carol? Aí, salve, salve, Carol. Daniele. Oi, Dani. Darvensky. Salve, salve, Darvensky. Edu Fernandes. Gui. Opa, Edu Henrique. Pulei o Edu Henrique. Os dois, cadê? Ah, o Edu Henrique tá aí. Cadê o Gui? Gui, cadê você aqui? Aê. Gu Bonilha. Cadê o Gu Bonilha? Gu Lima. Oi.
Yulima, cadê o Gulima? Isa, cadê a Isa? Salve, salve, Isa. João Paulo. Salve. Joyce. Ok, parei a chamada na Joyce. Eu acho que deu tempo de copiar o exercício 6. Estou na lista. Vou pegar mais um aqui para fazer com vocês. Deixa eu ver qual que eu vou fazer. Vou fazer o 19. Estou meio no aleatório aqui, tá, gente? Deixa eu tirar uma foto do 19 para eu ver o enunciado dele. Vamos lá. O que diz o exercício 19? Uma bola é lançada verticalmente de baixo para cima, de uma altura de 60 metros em relação ao solo. Sabendo que a bola atinge o solo novamente ao final de 4 segundos, determine a velocidade do lançamento. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos entender o problema primeiro, né? Interpretar o que diz o enunciado do exercício. Olha, eu pulei uma pá dele, estou lá no 19 agora. Localizem aí no caderno, coloca aí exemplo, exercício 19 da lista. Vamos a ele. O objeto foi lançado lá dos 60 metros para cima. Então, eu vou imaginar o seguinte. Tem alguma coisa aqui bem alta. Aqui é o solo, o chão. Dessa posição aqui, que eu vou chamar de S0, que é da onde ele saiu, 60 metros, tá lá no enunciado. Ele foi jogado para cima. Eu não sei com que velocidade isso aconteceu, essa é a pergunta do problema, mas eu sei que existe uma aceleração da gravidade e essa aceleração é para baixo. Lembrando, sempre que o problema começa para cima, eu uso a aceleração da gravidade como 10. Eu não mudo isso no decorrer do exercício, tá? Quando ele sobe, o movimento é retrógrado, quando ele desce, ele é acelerado. Eu sei que o objeto saiu daqui, quando t era 0, ele subiu e chegou no chão quando t é 4 segundos. Se ele chegou no chão, isso significa que a posição final dele é 0. Vou buscar uma expressão que tenha posição inicial, posição final, aceleração, tempo e que me responda velocidade. Que expressão é essa? Sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vamos trocar as informações pelo que eu tenho no enunciado do exercício. Ele saiu dos 60 metros. Então, eu sei a posição inicial dele. 60. Onde ele chegou? No solo. Então, a posição final dele é 0, é o chão. Isso mais a velocidade inicial, que eu não sei, é a pergunta do meu problema. O t é o t de quando ele chegou no solo, por isso que é uma função, para cada s desse eu tenho um t. Então, no solo, o t é 4 segundos. A aceleração é menos 10, 4 ao quadrado, sobre 2. Então, eu fui fazendo aí as trocas das informações que eu tinha no enunciado do exercício. Fiquei, então, com 0 igual a 60, mais 4 vezes 0, olha a matemática. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Que vezes 10 dá 160, que dividido por 2 vai me dar 80.
0 é igual 60 com menos 80. 60 com menos 80 vai me dar menos 20. Mais 4 vezes 0. Vou passar o 20 para o outro lado. Ele é negativo, ele ficou positivo. 20 é igual a 4 vezes 0. O 4 está multiplicando. Estou levando ele para o outro lado, dividindo. E 20 dividido por 4 é 5. Unidade da velocidade, metros por segundo. E aí, com isso, eu fiz o exercício de número 19 da lista de vocês, como mais um exemplo de lançamento vertical. Enquanto o pessoal está copiando, tirando print da tela, eu vou prosseguir aqui na chamada mais um pouquinho. Eu não vou fazer mais exercícios da lista, porque se deixar, eu faço a lista inteira aqui, aí não sobra nada para entregar para mim. Não esqueçam, não deixem a lista para a última hora. Se essa semana vocês estiverem mais folgadinhos, aí vocês já vão adiantando a lista de física, porque se vocês deixarem para o final, vai ficar ruim. Eu vou dar algumas aulas para vocês tirarem dúvidas, para fazer exercícios, tá? Mas, por enquanto, vão trabalhando na lista. Até o 25, acho que é só lançamentos. É a última sem prova, então acelera aí já nessa semana, Pedrinho. Todos na lista, lançamento horizontal e lançamento oblíquo já estão na lista, Eduardo. Tá tudo lá já, a lista é uma só. José Fernando está presente. Dá para fazer, acho que até o 25 dessa lista, Edu, sem ainda aprender lançamento horizontal. Eu vou falar lançamento horizontal hoje, tá? Oi, José Fernando. Cadê a Ju? Dá um oi para mim, Ju. Estou prosseguindo a chamada só para o pessoal copiar a lousa. Júlio. Cadê o Julinho? Leandro, Lê Castro. Cadê o Lelê? Júlio tá aí. Pode já colocar, Isa. Leandrinho tá aí. O Orita. Cadê Leandro Orita? Salve, salve, Leandro Orita. Cadê o Leonardo? Léo, cadê você aí? Léo, acorda, Léo. O Amarante. O Marcos tá aí, ó. Acordadinho. Cadê o Amarante? Cadê o Amarante que não acordou? Prolongou o feriado. Lelê, cadê você? Letícia. Dá um oi pra mim. Luana. Luana. Oi, Lu. Você tá bem, Lu? Tudo bem desse lado, Luana? Então, tá bom. Cadê a Luara? Bom dia, Luara. Você tá bem, Luara? Então, tá ótimo. Então, vamos para o nosso lançamento horizontal. Já deu tempo aí de copiar a tela, mas a luzinha tá aí. Se precisar, eu volto nela. Bom? Nossa. Deixou aqui no comecinho dele. Eu vou começar pelo GIF que aparece aqui. Então, coloquem aí lançamento horizontal como título. Não esqueçam de pôr entre parênteses no vácuo, porque isso é importantíssimo para nós. Lembrando que esses slides estão no e-book da sala. Aqui eu tenho um GIF que mostra 2 lançamentos. Então, presta atenção nesse quadrado preto que está aí do lado esquerdo de vocês, tá? Uma bolinha vermelha que vai cair na vertical e uma bolinha verde que vai cair num lançamento horizontal. Por que eu tenho essas linhas brancas? Essas linhas brancas estão para mostrar as distâncias percorridas na vertical pelas 2 bolinhas. Porém, enquanto a vermelha descreve um movimento em linha reta para baixo, a verde vai descrever um movimento que é uma parábola, ou melhor, metade de um arco de uma parábola. O que significa que ela se desloca na horizontal e na vertical
simultaneamente, isso é, ao mesmo tempo. Então, vou até devagar aqui com o GIF, tá? A princípio, as duas estão lá em cima, e aí o que a gente observa? Que à medida que elas estão caindo, elas caem juntas, porque o que interferiria aí no tempo de queda delas, a gente já viu na aula passada, não é a massa, o que poderia interferir talvez o formato, mas como nós estamos no vácuo, não vai fazer diferença, porque não tem resistência do ar, tá? E aí, à medida que elas vão caindo, eu consigo observar que o tempo de queda das duas é o mesmo. Eu vou deixar o GIF rolando, só para vocês observarem aí o movimento de queda das duas. Elas passam pelas mesmas posições, nos mesmos instantes. Porém, uma percorre uma distância apenas vertical, que é a vermelhinha só faz isso aqui, ó, para baixo, enquanto a verde, ela se desloca para baixo e também para a direita. Então, à medida que ela está se deslocando para a direita, ela também está caindo. Por que esse GIF é importante para mim? Porque nesse lançamento horizontal, que é o da bolinha verde, eu tenho dois movimentos simultâneos acontecendo. Um movimento na horizontal, junto com um movimento na vertical. O tempo que ele demora para se deslocar na horizontal é o mesmo tempo da queda, não são tempos diferentes. Então, se ele percorre 5 metros de altura, vamos supor aqui, ó, isso aqui seja 5 metros de altura, e ele caia numa distância de 8 metros aqui na horizontal, para percorrer os 8 metros da horizontal, ele demorou o mesmo tempo que ele levou para percorrer os 5 metros da vertical, ok? O mesmo intervalo de tempo. O movimento é simultâneo. O que ele anda para a direita, se ele demorou 1 segundo para ir para a direita, nesse 1 segundo ele também já caiu. Ele também já caiu. Isso é importante. Eu não posso esquecer que ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Portanto, para nós, na horizontal, vai se tratar de um movimento uniforme. Horizontal é o eixo X. Isso é, na horizontal não tem aceleração. E na vertical, que é o eixo Y, ele tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, para a horizontal, eu vou usar o sorvete, S igual a S0 mais V vezes T. Esse S aqui, ele é chamado de alcance. Se quiser, pode chamar de ΔS. Essa velocidade, ela é na direção X, ela não muda, ela é sempre a mesma. Se quiser, não precisa usar essa expressão, pode usar pro eixo X, ΔS sobre ΔT, que é a mesma coisa, né? Essas duas coisas são iguais. No eixo Y, que é na vertical, eu não posso esquecer de uma coisa. O meu objeto, ele não tem inicialmente velocidade na direção Y. Então, todas as velocidades iniciais dele na direção Y, elas valem 0. Tá bom? Ele começa a cair depois que ele abandona uma mesa, que ele abandona uma superfície. Tá? E aí, essa velocidade vai aumentando com o passar do tempo. Então, tudo que eu tenho que tem aceleração, eu vou usar aqui na vertical. Lembrando que essa aceleração é a aceleração da gravidade, ok? Eu já falei disso em aulas passadas para vocês. Inclusive, eu mostrei o simulador para vocês de um lançamento desse tipo. Então, se eu voltar lá no site, deixa eu ver se ele abre aqui o site, só para mostrar para vocês de novo o lançamento na horizontal. Ele não tem velocidade inicial na vertical
ele tem apenas uma velocidade inicial na horizontal. Ele tem que ter altura para cair. Então, meu objeto, vou pôr aqui com os vetores, com as componentes. Ele sai com uma componente, deixa eu pôr em câmera lenta aqui. Ele sai com uma componente no eixo X, que permanece sempre a mesma, mas a componente do eixo Y, ela vai aumentando com a queda dele. À medida que eu aumento a velocidade, aumenta o alcance. Bom, por que que aumenta o alcance? Porque com mais velocidade na horizontal, maior a distância que ele percorre também na horizontal. Quanto menor a velocidade na horizontal, menor a distância que ele cai na horizontal também, ok? E aí eu posso somar essas duas velocidades e achar a velocidade resultante. Deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint, ok? Que era aqui que nós estávamos. Importante para nós sabermos dessa situação. O que acontece com os vetores velocidade, tá? Então, vetor velocidade inicial, que o problema vai me dar, e sempre me dá uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial é no eixo X, e vejam, o vetor velocidade não muda de tamanho. O que muda de tamanho é o vetor na direção Y, porque na direção Y é que eu tenho a aceleração da gravidade. Como eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, unidos pela origem, eu uso a regra do paralelogramo para fazer a soma dos vetores. Como eles são perpendiculares entre si, para achar o tamanho desse vetor resultante, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é o meu vetor velocidade resultante, ele é igual a componente V0x ao quadrado, mais a componente Vy ao quadrado. O que seria o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Então, teoricamente, é isso que eu tenho para falar do lançamento horizontal. Vamos para os exemplos desse tipo de situação. Como é que a gente resolve exercícios desse tipo? Eu não vou começar pelos exercícios... Opa! Deixa eu sair daqui do PowerPoint. Eu não vou começar pelos exercícios da nossa lista. Eu vou começar pelos exemplos que eu tenho aqui nos slides, tá? Na lista, eu não tenho muitos exercícios, então eu não vou fazer os da lista como exemplo para vocês. Eu acho que na lista eu devo ter uns 5 exercícios só sobre esse assunto. Então, sinceramente, não vou fazer os da lista, tá? Eu acho que talvez de lançamento oblíquo eu deva ter um pouquinho mais, eu devo ter uns 10. Então, se eu for fazer algum de lançamento horizontal com vocês, aí eu vou só no caso de ter dúvidas. Tô pegando um exemplo aqui, ó, tá lá no PowerPoint, não tô vendo o chat agora, vou ler o enunciado, depois eu vou interpretar, tá bom? Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Então, eu vou interpretar o enunciado fazendo um desenho. Existe uma mesa, ok? E o que eu sei em relação a essa mesa? Eu sei que tem um objeto que vem rolando dessa mesa, uma esfera. Tá? E essa esfera, ela está vindo com uma velocidade de 10 metros por segundo constante. Essa velocidade é na horizontal. Então, ela é a velocidade inicial no eixo X. E ela não muda.
Porém, o que acontece? Chega aqui na borda da mesa, a mesa acaba. E esse objeto continua com essa velocidade na direção x de 10 metros por segundo. Inicialmente, ele não tem velocidade inicial na direção y, ele não se move na vertical. Ele só vai se movimentar na vertical à medida que a mesa acabar. E aí ele vai fazer esse arco de parábola. Tá? E aí o problema diz que ao abandonar a mesa, ele está apenas sujeito à ação da gravidade. Então é um movimento para baixo. Se é um movimento para baixo, eu vou usar a gravidade como sendo 10 positivo. Ele não foi jogado para cima, ele está caindo. A partir que a mesa acabou, ele começou a cair. Não foi jogado para cima. E ele atingiu o solo. O solo é aqui embaixo, é o chão. Ok? E aí eu sei que ele caiu a 5 metros do pé da mesa. Então, vou imaginar aqui, ó, o pé da mesa, tá aqui o pé da mesa, né? Caiu a 5 metros do pé da mesa. Essa distância é uma distância horizontal, ó. Eu posso chamar ela de ΔSx, distância horizontal aí da mesa. A altura da mesa, não sei, gente. Mas a altura da mesa é o deslocamento vertical que ele teve, tá? Eu não sei. Na vertical, eu chamaria de ΔSy. Mas eu não tenho aí o lançamento só na horizontal por enquanto. O que o problema quer saber? O tempo de queda. Quanto tempo ele demorou para cair? Eu preciso lembrar que o tempo de queda é o mesmo tempo que ele demorou para percorrer a distância na horizontal. Porque é um movimento simultâneo. Tem como eu descobrir o tempo que ele demorou para percorrer essa distância na horizontal? Eu vou ter que lembrar, olha. Na horizontal, que é no eixo X, eu só vou poder usar uma expressão. Que expressão que eu posso usar? Eu posso usar V igual a ΔS sobre ΔT, ou S igual a S0 mais V vezes T. Uma ou outra. Lembrando que esse S0, se eu passar ele para o outro lado, ele fica negativo, e S menos S0 é ΔS. Eu vou usar a escrita desse jeito aqui, ó, V igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Isso aqui que vocês usam lá no 9º ano. Quanto vale a velocidade dele na direção X? 10. Quanto foi o deslocamento dele na direção X? 5. Quanto tempo ele demorou para percorrer essa distância na direção X? Eu não sei. Vou descobrir agora. 10 vezes o tempo que ele demorou para percorrer a distância na direção X é igual a 5. Então, o tempo que ele demorou para percorrer essa distância na horizontal é 5 sobre 10, o que significa que o tempo de queda dele é de 0,5 segundos. O tempo que ele demorou para percorrer os 5 metros do pé da mesa até onde ele caiu foi 0,5 segundos, é os mesmos 0,5 segundos que ele demorou para ir da superfície da mesa até o solo, tá? Então, com isso, eu respondi o item A. Tá aqui o item A para nós, feito. Bonitinho. Item A. Agora vamos para o item B. O que o item B pergunta? A altura da mesa. A altura da mesa, como eu disse para vocês, como ela é na vertical, eu vou chamar de ΔSy. E na vertical, tem aceleração. Então, para resolver o item B, que é para descobrir a altura, que eu estou chamando de ΔSy, eu tenho que lembrar que tem a aceleração da gravidade. Então, é um movimento na vertical. Eu vou usar o sorvetão. ΔSy é igual a V0T, só que agora eu estou pondo um Y aqui, ó, mais AT quadrado sobre 2. Estou usando o sorvetão da maneira reduzida. Ao invés de escrever S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2,
Eu já levei esse S0 para o outro lado. Como ele ficou negativo, eu já chamei ele de ΔS, tá? Essa é a pergunta do meu problema. Como ele não tem velocidade inicial no eixo Y, esse pedacinho aqui vai sumir, ó. É 0 vezes o tempo que eu achei, que é 0,5. A aceleração é a da gravidade. Agora é positiva, porque ele está só caindo. Ela é 10. De novo, o 0,5 aparecendo aqui, ao quadrado, porém, sobre 2. Acabou a física. Sobrou só a matemática. ΔSY é igual. 0 vezes 0,5 é 0. 0,5 ao quadrado é 0,25. 0,25 vezes 10 vai me dar 2,5. E 2,5 dividido por 2 vai me dar 1,25 metros, que é mais ou menos a altura de uma mesa, né? Se tivesse dado 12 metros, poxa, que mesa alta, né? Uma mesa com 12 metros de altura, só se ela tiver em algum edifício, e eu estou contando ali a partir do chão, do piso térreo, até o andar que eu tô, mais a mesa, né? A mesa tem em torno aí de 1,25, 1,3 metros de altura. Então, respondemos o item A, respondemos o item B, e vamos agora para o item C. Vou dar só um tempinho aí para tirar print, copiar a tela. Relevante para a situação da resolução, eu vou apagar o que não é relevante, ó. Isso aqui é só explicação do que era o sorvetão reduzido, tá? Então, relevante aí para a resolução do item B, é só essa partezinha aqui, ó, para nós. Certo? Agora vamos para o item C. O módulo da velocidade da esfera ao chegar no solo. Então, vamos pensar o seguinte, a esfera vai chegar aqui, ó, no chão. Tá pintando de verde ali, ó. Quando ela chega no chão, ela tem duas velocidades. Ela tem a velocidade em x, que não muda, é sempre 10. Porém, ela também tem uma velocidade em y. Não é a velocidade em y que ele quer a velocidade total. Para eu achar a velocidade total, eu vou precisar somar vetorialmente Vx com Vy. Isso é, eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, vou subir a minha tela. Então, vamos resolver aqui o item C em verde aqui embaixo. Eu tenho a velocidade no eixo x, que é de 10 metros por segundo, mas eu não tenho ainda velocidade no eixo y. Eu vou precisar calcular essa velocidade. Como que eu vou calcular essa velocidade? V igual a V0 mais AT. A única diferença é que eu estou colocando um Y aqui embaixo, ó. Ok? Velocidade em Y eu não tenho. Velocidade inicial em Y é 0. Ele não saiu com velocidade em Y. A aceleração é a da gravidade, é 10. E o tempo é o que eu achei, é o 0,5. Daqui eu tiro, então, que o meu VY vai ser 10 vezes 0,5, o que vai me dar 5. Então, eu tenho o meu vetor resultante aqui no meio, ó. Como eu vou achar esse vetor resultante? Esse vetor resultante ao quadrado, ele é o Vx ao quadrado, mais o Vy ao quadrado. O vetor resultante ao quadrado, então, vai ser 10 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Esse vetor resultante, então, vai ser 100 mais 25. O vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 125, que é aproximadamente 11 metros por segundo. Ok? Com isso, eu fiz aí eu fiz o primeiro exemplo, né? Não mais um. Fiz o primeiro exemplo de lançamento vertical ou horizontal.
Não fiz ainda nenhum lançamento oblíquo, tá? Dá 11,2 essa raiz quadrada. Vou aproximar para 11, ok? Vou diminuir aqui um pouquinho a minha tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui o que o Eduardo disse no chat e depois eu volto aqui para as explicações. Vamos lá, o Eduardo disse assim, Sora, mas quando está na horizontal, eu também não posso ter uma aceleração? Pode sim, Edu, mas nos casos que a gente está estudando, o objeto sempre vem rolando ou sempre está andando com velocidade constante. E não esqueça que nós estamos numa situação onde não tem ar, tá certo? Então, se não tem ar, eu não tenho um vento para atrapalhar na horizontal, ok? Nem para empurrar, nem a favor dele e nem contra ele. Como nós não estamos estudando forças ainda, que é o que causa mudança aí nos movimentos, eu não posso falar ainda num caso que tenha aceleração na horizontal, tá bom? É que você está querendo supor aí uma força constante na bolinha. Aí vai ter uma aceleração, sim. Mas, por enquanto, eu não falei em força, então não posso. Tá certo? Acho que poderia ter uma aceleração, dependendo da resistência do ar. O Júlio respondeu já, né, pro Edu. Tipo, o ar empurra a bolinha acelerando. Também pode ser diminuindo a velocidade dela, tá, Júlio? Pode ser no sentido oposto. Júlio, a gente não encaixa, por enquanto, equação... Eduardo, a gente não encaixa, por enquanto, equação de resistência do ar nesses exercícios. A gente só vai encaixar a resistência do ar quando nós estivermos falando em forças, tá bom? Eu não estou mencionando forças, eu falo que tem a aceleração da gravidade, mas eu ainda não estou pensando na força da aceleração da gravidade. Porque se existe aceleração é porque tem força, tá? Então, toda vez que eu penso em qualquer aceleração que seja, tem uma força envolvida. Então, tem a força gravitacional, que é o que promove essa aceleração da gravidade, que é o peso do meu objeto, tá? Por enquanto, não vamos falar em resistência do ar. Vácuo, na boa. Tá, Edu? Tranquilinho, então. Não se preocupa que eu vou judiar. Eu só não vou, assim, falar mais, né, com resistência do ar, essas coisas, logo do começo, senão vocês explanam, tá? Aí começa o pessoal a espanar. Já não fica muito fácil no vácuo para algumas pessoas. Para outras é tranquilo, né? Mas para algumas pessoas, eixo X, eixo Y, Pitágoras, tem aceleração, não tem aceleração, já é uma coisa meio complexa. Então, vamos devagar aqui para dar conta do serviço, tá certo? Tanto é que, comparado com anos anteriores, no conteúdo eu diria assim, eu estou um pouco atrasada, mas eu tenho que levar em consideração vários fatores para esse meu atraso, tá? Primeiro, o nono ano de vocês, que foi um ano diferenciado, né? Então, muita gente não viu muita coisa. E segundo, que eu não conheço vocês, eu estou num outro ritmo, não tem como eu acelerar mais, não. E eu também não tenho necessidade de avançar muito. Após uma enchente, estou no outro exemplo agora, hein, gente? Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, teve uma enchente, teve pessoas ilhadas numa região,
e veio aí um avião de salvamento, não para tirar as pessoas, mas sim para lançar para elas alimentos e medicação. O que eu sei? Eu sei que ele está voando a uma altura de 720 metros. Ele está voando na horizontal, com uma velocidade de 50 metros por segundo. Está próximo do local. E ele vai lançar um pacote. A pergunta é a distância na direção horizontal. Então, vamos fazer aqui um belo desenho. Existe um avião, ok? Se locomovendo na direção horizontal, com uma velocidade que eu vou chamar de V0x, porque é na horizontal, e 50 metros por segundo. Dentro dele tem um pacote, eu vou pôr aqui em vermelho. Se o avião está a 50 metros por segundo, isso significa que esse pacote também está com uma velocidade na horizontal de 50 metros por segundo, tá? Tanto o pacote quanto o avião estão com essa velocidade. A altura que esse avião está, 720 metros. Eu posso representar essa altura por delta SY e dizer aqui, ó, 720 metros é o delta SY, ou se eu quiser, aqui fica a critério de vocês, vocês podem dizer que a posição inicial é 0 na direção Y e a posição final na direção Y é 720 metros, trajetória positiva para baixo, ele vai cair, tá? Eu tenho aceleração da gravidade para baixo, e a partir do momento que ele lançou esse objeto, significa lançar, abriu ali as comportas do avião, e esse objeto começa a cair, o que significa que ele não tem velocidade inicial na direção Y, a não ser no momento que abre as comportas e ele cai. Só que ele tem que cair numa região que não esteja molhado e ali próximo das pessoas. Aqui as casinhas, né, que não estão alagadas. Tá ali a pessoinha lá, esperando o pacotinho chegar, para ela pegar. Também a ideia não é cair na cabeça da pessoa. Bom? Informação que eu tenho denunciado do exercício, o pacote caiu numa distância horizontal que eu não sei quanto vale. Mas essa distância na horizontal eu vou chamar de delta SX. E ele é pergunta do meu problema. Então, distância na horizontal é o delta SX. Essa velocidade inicial é na direção X. E a altura é o delta SY. É isso que eu sei. Ok? Então, fiz um desenho, interpretei o enunciado. Agora eu vou buscar respostas. Se a pergunta é o delta SX, para o delta SX, eu só tenho uma expressão, que é V igual a delta S sobre delta T, no eixo X. Tá, eu tenho a velocidade na direção X? Tenho, é 50. Eu tenho a distância na direção X? Não, é minha pergunta. Eu tenho tempo na direção X? Não. Então, primeiro eu vou ter que descobrir esse tempo na direção X, para depois conseguir responder a minha pergunta. Tá, como é que eu vou descobrir esse tempo na direção X? Eu vou começar olhando a vertical, porque o tempo que ele demora para cair é o mesmo tempo que ele demora para percorrer a distância na horizontal. Tá, na vertical, eu vou usar sorvetão para descobrir o tempo. Não dá para usar Voat, não dá para usar Torricelli. Tem que ser sorvetão. Estou escrevendo sorvetão da forma reduzida, ok? Distância que ele caiu na vertical, 720 metros. Com que velocidade ele saiu inicialmente no eixo Y? 0. Aceleração da gravidade, 10 positiva, porque está caindo, T²
sobre 2. Vou simplificar o 10 com o 2. E quando eu simplifico o 10 com 2, eu fico com 5. 5t². O zero sumiu, tá bom? Qualquer coisa somada com zero é ela mesma. O t, então, vai ser 720 dividido por 5. 720 dividido por 5, esse é o t², dá 144. Cuja raiz quadrada é 12. Então, eu sei que ele demorou 12 segundos para cair. Agora que eu achei o tempo, agora sim eu vou substituir ali na minha expressão. No lugar do ΔT, eu vou pôr o 12. Aí eu vou ficar, então, com 50 vezes o 12 está dividindo, passa multiplicando. Isso é o ΔS na direção X. E 50 vezes 12 vai me dar 600 metros. Então, esse aqui é o meu segundo exemplo de lançamento horizontal, ok? Tem a resolução no PowerPoint, bonitinha, aqui, ó, tá? Deixa eu pôr aqui o PowerPoint. Tá até bonitinho ali um desenho do avião. Não tão bonitinho quanto o meu, é claro, né? E, ó, uma resolução bem resumida, tá? Daqui a pouquinho eu volto ali na luzinha. O Pedro não respondeu a chamada? Eu já terminei a chamada aqui? Não. Eu acho que eu não terminei a chamada. Eu não parei na Luara a chamada? Até onde eu sei, eu parei a chamada na Luara. Estou continuando aqui a chamada. Eu não cobro desenho nas provas, Pedro, porque os meus desenhos, eles são muito lindos, e vocês não vão conseguir fazer desenhos tão lindos quanto os meus, então eu não vou cobrar desenhos na prova, não, tá? Eu sempre faço desenho, porque eu acho que desenho ajuda a interpretar o exercício, mas tem aluno que faz uns desenhos que eu não consigo interpretar o desenho. É muito mais difícil eu interpretar o desenho do que o exercício. Então, fica a critério de vocês se querem fazer desenho ou não, tá bom? Prosseguindo a chamada, o Lucas está presente. Cadê Luquinhas? Lucas. Nem o Valério e nem o Santi? Cadê os Lucas? Marcos Vini, está presente, Marquito. Matheus, Marquito está aí. Cadê o Matheus? Aí é Matheus. O Matheus Pereira. O Matheus Nascimento não, né? Pamela? Pam, cadê você, Pam? Dá um oi para mim. O Pedro Azevedo. Eu não sei qual dos Pedros que perdeu a internet. Se é o Pedro Azevedo, se é o Pedro Lucas ou se é o Pedro Rafa. Pamela tá aí. Qual dos Pedrinhos? Ai, Pamela tá, né? Que pena. Qualquer coisa, depois você assiste a aula gravada, tá? Se você perder alguma coisa. Cadê o Pedro Lucas, o Pedro Rafael ou o Pedro Azevedo? Qual dos Pedros que estava que caiu a internet? Pedro Rafael tá aí. Cadê o Rafael? Pedro Lucas, então tá bom. Obrigada, viu, Ti? Cadê o Rafinha? Raul. Cadê você, Raul? Salve, salve, Raul. Renan. Cadê Renan? Samuel. Tiago tá aí, que já me disse sobre nosso amigo Pedro. Vitor Henrique. Salve, salve, Vitor. Vitor Santos. Salve, salve. E Vitor Eugênio. Vitinho tá aí? Não? Pessoal, eu não tenho mais exemplos. Nossa Senhora. Por isso que eu demoro para corrigir listas, né, Eduardo? Por que será, né? Os slides estão no e-book de vocês.
Não tenho mais exemplos sobre isso, porque todos os exemplos são muito parecidos, muito, tá desculpado, Edu. Então, muito parecidos, então só tem 5 exercícios na lista. Na próxima aula nossa, eu vou fazer lançamentos oblíquos. Então, ó, vamos trabalhando na lista para não deixar acumular assuntos, tá bem? Estou encerrando a aula por aqui, 2 minutinhos mais cedo, tá? Se alguém tiver dúvida, que já começou a lista, quiser perguntar já sobre a lista, pode aproveitar esses 2